Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje de História nós vamos falar um pouquinho, vamos fazer uma revisão sobre alguns assuntos que foram assuntos importantes aí para a nossa unidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre a independência do Haiti e nós vamos falar também sobre um tema bem recorrente que foram as revoltas que aconteceram aqui no Brasil, certo? Vamos lá começar a nossa aula de hoje. E eu quero começar falando um pouquinho sobre a Revolução Haitiana, alguns elementos, que se fizeram presentes e permearam toda essa conjuntura de revolta e como consequência a independência do Haiti. Nós temos como influência, nesse momento aí da Revolução Haitiana, o iluminismo, aquele pensamento totalmente voltado para a liberdade do homem, para os direitos que esse homem tinha estabelecido, tinha como direito. Então, é essa influência que vai conduzir, que vai impulsionar essa movimentação em prol da revolução, da independência, Outro ponto importante é que a Revolução Francesa, ela também vai fazer parte desse movimento. Por quê? Porque é na Revolução Francesa que esses ideais iluministas, ideais de liberdade, igualdade e fraternidade vão se fazer presentes nessa sociedade da França. E os haitianos, eles vão ter conhecimento sobre esse movimento importante, que foi o iluminismo, e vão começar a associar aqueles princípios iluministas dentro da sua sociedade, fazendo com que houvesse uma mudança de pensamento interna entre eles, fazendo uma mudança de pensamento para que impulsionasse eles a viver dias melhores, dias em que não houvesse mais esse processo de escravismo dentro daquela região do Haiti, porque uma grande concentração de haitianos eram os escravos, e é eles que vão impulsionar todo esse processo de revolta e promover a independência dessa localidade, ok? França e Espanha dominavam essa região, só que a França ela vai ficar com uma parte especificamente de São Domingo. A base econômica dessa região de São Domingo vai ser o açúcar e, obviamente, a mão de obra dessa localidade ela será baseada na escravidão. São os escravos libertos que vão conduzir o Haiti para um processo de liberdade, para um processo de independência. E aí nós temos aí a primeira figura, François Toussaint, é ele que vai iniciar todo esse processo de independência do Haiti nesse contexto. Nós vamos ter uma população de 90% de escravos escravizados, é um número muito alto, e são esses escravos que vão conduzir a liberdade aí do Haiti na sua independência. Em 1791 inicia o primeiro levante contra os colonizadores, e esse vai ser o líder. Infelizmente, esse primeiro levante ele vai dar um impulso para o movimento, mas ele não vai ser abolido, a sua independência não vai ser proclamada agora. E nesse segundo momento, nós vamos ter aí, em 1801, Toussaint declara a independência em toda a ilha. A escravatura foi abolida e uma constituição foi promulgada. Houve uma expedição francesa para a tomada de território, onde o líder do movimento foi aprisionado, levado para a França, onde morreu em 1803. Então nós vamos ter uma grande iniciativa, o início de uma mudança, mas logo em seguida a França ela consegue virar esse jogo aí. Em 1804 a luta pela independência recomeçou. Vejam que esses princípios aí de liberdade, igualdade e fraternidade, eles não morrem, eles continuam aí, essa chama continua acesa na vida e na mente desses homens em busca dessa independência. Agora ela vai ser liderada por uma outra pessoa, já que o seu líder, o primeiro líder desse primeiro movimento, ele vai ser executado, vai ser morto. Em 1804, a luta pela independência recomeçou, liderada por Jean-Jacques Dessalines, onde foi declarada a independência do Haiti. Nesse segundo momento, a gente percebe que vai haver um avanço, onde vai ser declarada, sim, a independência do Haiti. Eu quero que vocês percebam que esse movimento foi um movimento importante e levou aí como bases
o iluminismo, que em tantas e tantas sociedades vai fazer uma diferença muito grande, porque ele vai impulsionar essa nova mudança de vida para com esses povos. Vamos falar um pouquinho sobre as revoltas, que a gente já abordou, é uma revisão. Vamos falar um pouquinho sobre a revolta de Vila Rica. Essa revolta aí que acontece bem no período colonial brasileiro e acontece em Minas Gerais por conta... A economia está voltada para o ciclo do ouro, lembrem, quando a gente fala no período colonial, o Brasil ele vai vivenciar aí o período econômico da cana-de-açúcar, logo em seguida ele vivencia um período econômico do ciclo do ouro e logo em seguida ele vai seguir como terceiro ciclo econômico brasileiro, o café. Então, os 3 importantes ciclos econômicos que o Brasil vai viver. Nessa revolta de Vila Rica, ela acontece em 1711 e a motivação para que essa revolta comece é a criação da casa de fundição. O que seria isso? Uma casa específica, um local específico, aonde o ouro ele seria fundido, ou seja, o ouro ele ia ser derretido. As pessoas iam extrair o ouro e depois dessa extração do ouro, elas deveriam passar na casa de fundição, era obrigatório, passar na casa de fundição para derreter o ouro. E uma parte desse ouro, como um imposto, uma taxa, ele ia ficar recolhido pela coroa portuguesa. E isso é que vai causar uma insatisfação para a população daquele momento, por conta dessas imposições feitas aí pela coroa portuguesa. Então nós vamos ter aí a obrigatoriedade de fundir todo o ouro extraído das minas, em Minas Gerais. Qualquer pessoa que fosse extrair ouro, ela volta aí da extração, ela precisa passar obrigatoriamente na casa de fundição. E isso vai provocar uma revolta imensa. Terceiro ponto, proibição da circulação de ouro em pó. Eu não podia sair por aí com ouro. E aí nós vamos ter o termo que nós conhecemos hoje aqui no Brasil, o Santo do Pau Oco, que vem desse período, onde as pessoas começaram a talhar santos em madeira e escondia o ouro ali dentro, justamente por conta dessas imposições aí que a coroa portuguesa estava fazendo. Último ponto, tornando inviável o pagamento do quinto. O quinto era um pagamento que precisava ser feito à coroa, cerca de 30% aí desse ouro que foi extraído, ele deveria o homem deveria passar pela casa de fundição e 30% desse ouro deveria ser colhido, retirado aí para a coroa portuguesa. Aí eu pergunto a vocês, será que realmente era só 30% desse ouro que era recolhido? Não, passava muito mais disso, passava 40%, 50%, até 70% era recolhido de ouro para a coroa portuguesa. Eles não tinham uma medição exata de 30% de retirada do ouro. Então, as fraudes aconteciam e aconteciam com muita frequência. A retirada desse ouro acontecia em grande escala e não só em 30%, muito mais em porcentagem era retirado sim pela coroa portuguesa, fazendo com que houvesse muito mais insatisfação por parte da população, né? Resposta, onda de protestos. A resposta por tudo isso que estava acontecendo, que a gente já citou aqui, era a onda de protestos em vários segmentos da população, mostrando assim indignação com os impostos e o monopólio exercido pelo governo português, esse controle maciço que o governo português tinha, essa forma arbitrária que o governo português tinha de exercer e de fazer essas circunstâncias dentro dessas regiões da mina, provocaram reações diversas para essas pessoas que estavam retirando aí o ouro. E diante disso nós vamos ter a chamada revolta de Vila Rica ou revolta Felipe dos Santos, nome aí do líder do movimento. Felipe dos Santos é um tropeiro e minerador e ele vai iniciar todo esse processo de movimento justamente por conta desse descontentamento do que o porquê a coroa portuguesa fazia todas essas imposições. Cerca de 2.000 rebeldes
foram até a sede do governo protestar, reclamar, reivindicar. Uma rebelião foi feita por conta desse processo aí, dessa revolta, dessas arbitrariedades da coroa portuguesa. Só que não houve resolução em relação a isso. Vamos ver. O governo cedeu algumas exigências dos rebeldes, mas logo em seguida agiu violentamente, sufocou a revolta. Os principais rebeldes foram presos e Felipe dos Santos foi enforcado e esquartejado. Aquelas pessoas que elas iniciam um processo de revolta, de revolução, de mudança, elas não vão ser tidas como heróis, como nas colônias espanholas, na independência das colônias espanholas, da independência do Haiti, não, pelo contrário. Aqui no Brasil vai ser bem diferente. Essas pessoas que se colocaram para promover uma mudança de pensamento, elas vão ser totalmente mortas de forma mais brutal e cruel pela coroa portuguesa, para que outras pessoas elas não sigam o mesmo exemplo e façam a mesma coisa, porque elas vão saber que o resultado vai ser ruim. Outra revolta que vai mexer com essas estruturas vai ser a revolta de Beckman, 1684 a 1685, que aconteceu lá no Maranhão. Essa revolta também é uma revolta muito importante porque envolve a coroa portuguesa em todo esse processo de revolta. As motivações eram o trabalho indígena, as drogas do sertão e o algodão. O atrito que havia entre o padre Antônio Vieira e os colonos dessa região. O primeiro atrito era o seguinte: os colonos queriam colocar os índios para trabalhar. A igreja, na figura do padre Antônio Vieira, não aceitava que os índios trabalhassem de forma escrava. E aí começa esse embate de ambos. Um querendo que o índio não trabalhe, porque o índio não foi destinado a isso, assim a igreja dizia. O índio ele tem uma destinação que é a salvação eterna. O escravo, o negro, que foi destinado para o trabalho escravo e ele que deveria estar trabalhando. E o colono, que tinha uma mão de obra barata, que era o índio naquele momento, mas a igreja pisava o pé e dizia que não. Então esse aí vai ser um dos motivos para essa revolta de Beckman. As drogas do sertão também vão estar presentes. Vamos ver aqui. Motivações para a revolta: rígida relação mercantilista com a sua colônia, medidas restritivas, controle de preços, proibição de manufaturas, altas taxas de impostos das drogas do sertão, exploração de forma extensiva nas regiões mineradoras em Minas Gerais, isso a gente vê exclusivamente em Minas, rígida fiscalização no processo de extração do ouro, monopólio do comércio português, elevados preços praticados pelos comerciantes. E como consequência nós vamos ter essa movimentação e essa revolta que vai acontecer nessa região do Maranhão. Quais são as bases para que esses movimentos eles comecem a desenvolver as ideias iluministas? As ideias iluministas sempre vão estar dentro dessa perspectiva de mudança nesse momento. Os protestos populares contribuíram para que a metrópole intensificasse a presença militar portuguesa no território e reforçasse o sistema de repressão colonial. Observação: nem todas as revoltas buscavam a independência política, como no caso aí da revolta de Beckman. Eles só queriam que houvesse algumas mudanças dentro dessa área específica aí da região do Maranhão, nessas relações de trabalho, apenas isso, não era buscando independência, mas houve uma forte repressão. E aí nós temos aí os irmãos Manuel e Thomas Beckman, e aí nós temos motivações: Companhia do Estado Geral do Comércio do Maranhão abastecia a colônia com produtos europeus, cobravam preços exorbitantes. Os colonos exigiam que a companhia também comprasse os seus produtos. Como a companhia não comprava os produtos aí desses colonos, gerava-se mais e mais conflitos. Resultado dessa revolta de Beckman
Portugal manda um novo governador, punindo os líderes dessa revolta. E aí nós temos algumas questões que estão relacionadas com essa movimentação aí dessas revoltas. O antecedente imediato mais importante da revolta de Vila Rica, movimento ocorrido em 1720, foi: letra A, modificação do sistema tributário sobre o ouro. Letra B, a abolição do monopólio do gado. Letra C, a implantação de medidas de tributação sobre o fumo. Letra D, o aumento do contingente militar reforçado por dragões da cavalaria portuguesa. Ou alternativa E, a nomeação do conde de Assumar para governar a região das Minas. Nós falamos aqui sobre todo o processo que vai envolver a revolta de Vila Rica, e um dos pontos será a tributação aí da questão do ouro, essa taxação em cima do ouro que era extraído na região das Minas. Então, alternativa correta, vamos observar aí, alternativa correta, letra A modificação do sistema tributário sobre o ouro. Próxima questão diz assim: a chamada revolta de Beckman no Maranhão em 1684 ilustra uma realidade produzida pelas peculiaridades do sistema colonial do Brasil. Sustenta-se nesse sentido que, alternativa A, o movimento revelou sérios problemas de mão de obra enfrentados pelo Maranhão à época, limitando próprias possibilidades econômicas da capitania. Alternativa B, tratou-se de um movimento nascido no interior da crise da política pombalina para o Brasil, traduzida no caso pelo fechamento da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Alternativa C, a revolta revelou o descontentamento das elites